Olá, eu sou o Carlos e a intenção desse vídeo é mostrar para você como é que funciona a questão do armazenamento dos planos Google Workspace, aqui sendo mais específico do plano Business, tá na categoria Business na verdade, e nos planos Starter, Standard e Plus. Então vou tirar a sua dúvida com relação a qual é o valor de armazenamento de cada um deles, como você faz o gerenciamento desse armazenamento, se é possível você ter mais de um tipo de plano contratado dentro do seu domínio. Então, através, no caso dessas explicações aí, espero que você tenha aí como decidir melhor qual vai ser o tipo de plano contratado de acordo com o perfil de uso de cada colaborador, ok? Então, vamos iniciar com relação aos quantitativos, tá? Então, assim, a categoria Business ela tem esses três planos, né? No caso, Business Starter, Standard e Plus. Atualmente, o plano Starter ele fornece 30 GB de armazenamento. O Standard ele vai fornecer 2 TB de armazenamento e o Plus vai fornecer 5 TB de armazenamento, tá? Então, esses são os quantitativos atuais, tá? Talvez mude algum desses planos futuramente, mas o Google mantém aí esses valores desde que esses planos foram criados. Só que o que ele mudou durante os anos foram a questão da dinâmica do armazenamento. Então, assim, no início, quando você contratava a licença Starter, o usuário ele tinha os 30 GB de armazenamento. Qual era o problema que tinha com relação ao formato anterior? Se o usuário não utilizasse o armazenamento dele, por exemplo, ele só trabalha com e-mail e não tem tanta necessidade de armazenamento, no máximo ele usa ali durante o ano 5 GB de armazenamento, você acabava tendo ali um desperdício de 25 GB que poderiam estar sendo aproveitados por um colaborador que utiliza mais espaço. Então o Google foi e mudou o formato do armazenamento. Hoje todo o armazenamento do Google, no caso dos planos, é feito no formato em pool. Ou seja, o Google soma o armazenamento daquela licença de acordo com a quantidade de contas que foram criadas e aí você tem um montante geral para distribuição ou para uso de todos, tá? Então, aqui eu trouxe uma simulação de uma proposta que foi solicitada para que você possa ter um entendimento de como é que pode ser feito. Então, a proposta ela tinha os seguintes requisitos. A empresa ela queria contratar no máximo 13 licenças inicialmente, tá? Então, eles vão iniciar com 13 licenças. Só que não tinha como um tipo de licença atender a necessidade de cada colaborador. Ou seja, dentro do perfil que foi estudado, 10 colaboradores estavam mais no perfil da Business Starter. 2 colaboradores estavam aí já no perfil da Standard e um colaborador estaria no perfil da Plus. Então, a proposta foi para um mix entre esses planos, ou seja, a contratação dos 3 planos para o mesmo domínio. Quer dizer que isso é possível? Sim. Você só não consegue fazer esse mix quando você está contratando direto no site do Google, né? Quando você vai no site do Google e olha as opções de plano, você só tem como escolher um dos planos que está dentro daquela lista. Com um revendedor, não. Você consegue fazer uma mesclagem entre os planos que estão lá sendo exibidos. E qual é o mínimo? Vai depender de empresa a empresa, tá? Tem empresas que limitam a quantidade mínima de contratação de licenças, mas em regra geral você pode fazer o mix independente da quantidade. Então eu posso colocar uma Starter, uma Standard e uma Plus para começar? Sim, você pode, tá? Mas aí você tem que validar com a pessoa que está fazendo a revenda do produto para você. Então, quando você entra em contato comigo e nós fazemos ali o orçamento, a gente vai estar estudando o perfil do colaborador, vendo como é que está a questão da necessidade de espaço dentro da organização e aí nós fazemos aí um alinhamento com relação a como ficaria melhor para um contrato inicial, tá? Então esse é o cenário do cliente, 10 Starter, 2 Standard e uma Plus. Então como é que ficaria a questão do pool? Vai ser verificada a quantidade de licenças e multiplicado pelo total de armazenamento. Então está aqui os quantitativos, os totais, no caso de armazenamento de cada um dos planos. Nessa simulação, o cliente ficou com um total de 9,3 terabytes de armazenamento, tá? Então aí foi feita a multiplicação, né, de cada um dos planos de acordo com a quantidade de licenças contratadas, chegando no total de 9,3 terabytes. Então
para deixar claro, o Google ele não fecha o armazenamento daquele usuário de acordo com o plano que ele foi enquadrado. Hoje ele soma o quantitativo de armazenamento de cada licença contratada, tá? Então é feito dessa forma hoje. Então, qual é a primeira preocupação da empresa quando ela tem essa informação? Ok, eu vou ter 9.3 terabytes de armazenamento. Só que tem um grupo de usuários da minha empresa que eu não quero que eles tenham acesso a tudo isso para consumo. Eu quero controlar o quanto eles vão poder utilizar desse espaço total. É possível? Caso sim. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma simulação de uma empresa com 4 grupos de usuários. Então a empresa ela pode decidir que o primeiro grupo vai ter só 5 GB de armazenamento, o segundo grupo vai ter ali 20 GB, o terceiro grupo vai ter 10 GB de armazenamento e eu vou colocar ali uma pessoa num quarto grupo com 2 TB de armazenamento. Então você pode fazer essa divisão, tá? E o restante você pode colocar para um drive compartilhado, por exemplo, para centralizar os arquivos da empresa. Ok. Tendo um entendimento que eu posso mesclar os planos, vai ter esse pool de armazenamento. Uma outra preocupação do cliente é com relação à perda de dados. Tá? O que acontece quando o cliente, no caso, quando o usuário apaga um documento? Existe nos planos uma retenção base de 25 dias. Tá? Então, como é que funciona a dinâmica? O usuário estava com aquele arquivo, acessando o arquivo e apagou o documento, no caso, excluiu. Aquele documento inicialmente ele é enviado para a lixeira, tá? Então vai ficar na lixeira por 30 dias. Isso se ele não apagar manualmente da lixeira, tá? Independente se o arquivo foi apagado manualmente ou pelo prazo de 30 dias, o administrador, a partir do momento da exclusão do arquivo da lixeira, tem 25 dias para fazer a recuperação daquele dado, tá? Então, Carlos, tive aqui a informação de um documento que foi enviado para um colaborador. Aquele colaborador excluiu aquele documento e não está mais na lixeira dele. Isso ocorreu há 5 dias atrás. Eu tenho como recuperar? Sim. Você tem ali os 25 dias ali base para você fazer o restauro daquele dado. Tá? Agora uma outra preocupação, Carlos. Eu tenho um colaborador, um setor específico, vamos dizer, o jurídico, em que eu tenho que garantir que qualquer dado daquela conta, seja documento, seja e-mail ou chat, fique retido por no máximo 5 anos. Eu tenho como criar essa regra? Você tem como criar apenas no plano Plus, tá? No Business Plus, porque o Business Plus ele já vem com o serviço de retenção adicionado, que é o Google Vault, tá? Se você precisar de uma retenção dessa no Starter ou na Standard, você teria que contratar o Vault como complemento, porque só ele tem essa possibilidade de você criar uma regra de retenção ou guarda de documento para garantir que não vai ocorrer a perda daquele dado independente de quando ele foi deletado. Então, cara, quer dizer que se o colaborador apagou um e-mail ou um arquivo do Drive há 1 ano atrás, eu vou ter a possibilidade de auditar e recuperar aquele dado? Sim, você vai conseguir fazer isso. Lembrando que é recuperar, não é restaurar, tá? O restaurar, ele volta aquele dado para a conta do colaborador. O Vault, ele, no caso, resgata a informação, ou seja, você consegue visualizar aquele que foi deletado e fazer ali o download daquele dado, tá? Então você tem como fazer isso. Agora, se você se atende os 25 dias, você pode contratar ali a Starter e a Standard. Se você precisa de um prazo de retenção maior, aí você vai precisar da Plus, né, da Business Plus, ou contratar o Voucher como complemento para as outras duas licenças contratadas. Então aí seria essa questão aqui da retenção de dados. Você tem como evitar a perda, mas aí vai depender de qual estratégia você quer aplicar. Né? Compartilhamento. Então, o compartilhamento do Drive é igual como se fosse uma conta comum, tá? Uma @gmail. Você vai ter o ambiente pessoal do colaborador, né, que é o meu Drive, onde ele vai colocar os arquivos, ele vai colocar as pastas e ele vai ter como compartilhar colocando essas 3 funções para a pessoa na qual ele vai estar compartilhando. Então, ele compartilhou uma pasta no documento, ele vai poder colocá-la como leitor, comentador ou editor daquele documento ou pasta. Né? Então, só é o básico. Né? Quando você está no plano do Google Workspace, você tem também a possibilidade de utilizar o Drive compartilhado.
Então, o drive compartilhado é como se você estivesse criando uma partição, né? Criando uma divisão para colocar os arquivos da equipe, compartilhar os arquivos com a equipe que tem que ter acesso àquele conteúdo e colocar ali alguns níveis a mais ali de gerenciamento, tá? Como por exemplo aqui eu coloquei que ele pode ser o leitor, né? Você vai compartilhar aquele espaço e colocar aquela pessoa como leitor, como comentador, colaborador. Aqui no caso eu coloquei gerente, mas é administrador de conteúdo ou o administrador geral, tá? Onde é que eu vou ver essas informações? Lá no meu painel de administração. Então, por exemplo, eu vou aqui no meu painel e vou lá em aplicativos, vou Drive e documentos. Em seguida, vou aqui no gerenciamento dos drives compartilhados. Vou só relogar aqui a conta. Pronto. Uma vez que eu visualizo os drives que já foram criados, tá? Como é que faz a criação, como é que gerencia, isso aí normalmente nós passamos no treinamento, tá? Então, uma vez que você contrata os planos do Google Workspace dentro do projeto de implantação, a gente já inclui também um treinamento aí de 2 horas para que você tenha uma visão geral aqui do painel e o que você tem para gerenciar. Porque não é só a Drive, né? Tem muita coisa aqui, gerenciamento de acesso, contas, até mesmo de dispositivos. Mas aqui nós estamos aqui focando no Drive. Então, dentro desse painel eu já tenho esses drives compartilhados. Então, se eu quero gerenciar ali, por exemplo, o jurídico, vou aqui gerenciar participantes. Vou colocar uma pessoa na qual quero dizer o que ela vai fazer naquele espaço. E aqui eu vou ter as funções, tá? Então ela vai poder ser o leitor, comentador, que é o básico, né? Tem todas as opções. Ela vai poder ser o colaborador. O colaborador ela pode editar, adicionar e compartilhar os arquivos. Aqui, uma vez que ela recebe a função de colaboradora, ela não consegue excluir nem mover nada que está naquele espaço. Então, o cargo já está bem claro: adicionar, editar e compartilhar. Ela pode ser administradora de conteúdo, então ela vai poder adicionar conteúdo, editar o que já está ali dentro, mover, excluir e compartilhar também, tá? Ou pode ser o administrador geral, que aí ela vai poder gerenciar o conteúdo, ou seja, ter todas as funcionalidades anteriores, além de fazer o gerenciamento de pessoas e das configurações, tá? Ah, que configurações são essas? É questão de permissões. Por exemplo, eu clico aqui em configurações do Drive compartilhado e eu vou poder dizer se, por exemplo, os administradores do ambiente vão poder modificar essas configurações. Se eu não desejo que os administradores alterem, eu vou desmarcar essa opção, tá? Eu posso desejar que pessoas de fora da minha empresa não acessem esses documentos que estão dentro desse espaço. Então eu posso vir aqui e desabilitar o acesso externo. Eu posso também permitir ou não que pessoas que não fazem parte desse espaço possam acessar os documentos, tá? Então aí é outra possibilidade, assim como impedir que administradores de conteúdo compartilhem as pastas, ou permitir ou não que quem esteja como leitor e comentador possa fazer download, imprimir ou copiar os arquivos que estão nesse espaço, tá? Então aí são opções que a gente tem de gerenciamento. Essas opções elas vão estar ativas para gerenciamento e alteração a partir da licença standard, tá? Então, por exemplo, se você tem a ideia de pegar o seu servidor local de arquivos e colocar para a nuvem e quer ter um gerenciamento mais aprofundado, aí você tem que contratar pelo menos algumas licenças standard para que você tenha a possibilidade de gerenciamento dessas opções, tá? A Starter não tem esse foco. Ela tem drive compartilhado? Tem, mas você tem menos opções de gerenciamento dentro de uma licença Business Starter. Então, por isso que é importante o mix. Você tanto garante um armazenamento maior, né? Você vai ter mais armazenamento para trabalhar, como você também vai ter mais opções de gerenciamento e regras que você pode aplicar naquele ambiente, tá ok? Então é basicamente isso que eu queria deixar nesse vídeo, uma explicação base de como é que é o armazenamento do Google, de como ele trata a questão dos quantitativos, se eu posso ou não mudar o volume, né, que aquele colaborador pode utilizar ou não. E qualquer outra dúvida que você possa ter com relação a Drive, você pode estar nos procurando, tá? Se você precisa de um orçamento para a contratação do plano, quiser entender mais do Drive, como gerenciá-lo, você pode estar entrando em contato conosco
nós vamos estar ali tirando as dúvidas em uma reunião pelo Meet ou até mesmo por mensagens trocadas no WhatsApp, tá ok? Então espero que tenha ficado claro todas as informações. Até um próximo vídeo.